O relógio está correndo de forma implacável e Brasília amanheceu respirando o ar mais tenso dos últimos anos. Hoje, quinta-feira, dia 26 de março, é o dia D. Nós estamos diante de um verdadeiro checkmate institucional que vai definir não apenas o futuro de bilhões de reais roubados dos aposentados brasileiros, mas também quem realmente manda na República. Se você quer entender os bastidores ferventes dessa guerra de poder que a grande mídia está tentando abafar, pare tudo o que está fazendo, desligue a televisão, sente-se e preste muita atenção. O que eu vou revelar aqui agora é a anatomia de uma tratorada política e como o Supremo Tribunal Federal está, neste exato momento, com a faca e o queijo na mão para decidir se a corrupção vence pelo cansaço ou se a minoria parlamentar ainda tem voz neste país. Vamos reconstruir o cenário para você entender a gravidade absoluta do que está acontecendo hoje. Tudo gira em torno da CPMI do INSS. Essa não é uma comissão qualquer. Nós estamos falando da investigação do maior esquema de fraudes, empréstimos consignados ilegais e roubo de dados que já atingiu a base mais vulnerável do nosso país: os nossos aposentados e pensionistas. A comissão começou a trabalhar, começou a cavar, começou a quebrar sigilos, e de repente a água bateu onde não devia. Nomes poderosos, lobistas, banqueiros e figuras com trânsito livre nos corredores de Brasília começaram a ser expostos. E quando a verdade ameaça os donos do poder, o sistema se movimenta para agir. A CPMI estava chegando ao fim do seu prazo e precisava ser prorrogada. É um direito garantido pela Constituição e pelo regimento interno do Senado Federal que a minoria, ao reunir 1/3 das assinaturas, consiga investigar. Os parlamentares conseguiram as assinaturas, apresentaram o requerimento de prorrogação e o que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez? Simplesmente sentou em cima do papel. Ele ignorou. Ele não leu o requerimento em plenário. Não pautou o assunto e adotou a velha e conhecida tática de Brasília: deixar o assunto morrer por inércia, matar a comissão pelo cansaço e garantir a blindagem de quem estava na mira das investigações. Mas Alcolumbre não contava com uma rasteira monumental que viria do outro lado da Praça dos Três Poderes. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, nas mãos do ministro André Mendonça. E Mendonça não apenas mandou prorrogar a CPMI do INSS. Ele encurralou o presidente do Senado com uma decisão duríssima, impondo um ultimato que pegou todo mundo de surpresa. Mendonça deu o prazo de 48 horas, cravadas, para Davi Alcolumbre ler o requerimento e oficializar a continuidade das investigações. Segundo a apuração do portal Metrópolis, o documento oficial do STF chegou à mesa do Senado Federal exatamente às 18h20 da última terça-feira, dia 24 de março. Faça as contas, o prazo acaba hoje, termina nesta quinta-feira. E qual foi a reação do presidente do Senado? O clima nos bastidores é de fúria. A imprensa confirmou que a decisão de Mendonça irritou profundamente Davi Alcolumbre. Ele se sentiu cerceado, atropelado dentro da própria Casa Legislativa. Desde que o documento chegou, Alcolumbre adotou a lei do silêncio. Ele presidiu sessões no Senado, subiu à mesa diretora, comandou os trabalhos, mas não deu um único pio sobre a decisão da Suprema Corte. Ele não se manifestou. Ele está ganhando tempo, tentando articular nos bastidores uma saída para não ter que engolir essa derrota política humilhante. Ele sabe que se for obrigado a ler esse requerimento e convocar a sessão do Congresso Nacional, a porteira vai se abrir. Não é só a CPMI do INSS que será prorrogada. Os parlamentares de oposição vão aproveitar a sessão conjunta
para cobrar a votação de vetos presidenciais que estão atrasados e exigir a abertura de outras comissões espinhosas que ele vem tentando barrar. É um efeito dominó que Alcolumbre quer evitar a todo custo. Mas a guerra não acabou na canetada de Mendonça. É aqui que a história ganha um contorno dramático, e nós precisamos olhar para o que está acontecendo neste exato minuto no plenário do Supremo Tribunal Federal. O portal Poder 360 trouxe uma análise devastadora dos bastidores da corte. Davi Alcolumbre não ficou de braços cruzados. Ele acionou toda a sua rede de contatos, bateu na porta dos gabinetes dos ministros do STF e está tentando construir uma maioria para derrubar a decisão de André Mendonça. É o sistema tentando se proteger usando a própria Suprema Corte como escudo. A tendência que se desenha nos bastidores é de que o STF possa sim ajudar Alcolumbre e barrar a CPMI. Se isso se confirmar, será uma vitória pessoal do presidente do Senado e uma derrota política pesada não só para o ministro Mendonça, mas para todo o povo brasileiro que espera punição para os ratos que saqueiam o INSS. Vamos abrir o mapa da votação e contar os votos, porque o placar que se desenha é de tirar o fôlego. De um lado, defendendo a Constituição, o regimento interno e o direito da minoria de investigar, nós temos o relator André Mendonça, que deve ser acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. São 4 votos favoráveis para que a CPMI continue. Do outro lado, o bloco que deve votar para derrubar a decisão de Mendonça, blindar o Senado e, consequentemente, enterrar a investigação. Esse grupo é liderado por Gilmar Mendes e deve ser seguido por Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. 4-4. É aí que o destino do Brasil cai nas mãos de 2 ministros que ainda se mostram indecisos, mas que têm inclinações claras nos bastidores. O ministro Nunes Marques tem a tendência de acompanhar André Mendonça, votando a favor da prorrogação da CPMI. Já o ministro Dias Toffoli tem um histórico e uma inclinação de votar contra a prorrogação, alinhando-se aos interesses de Alcolumbre. Se esse cenário se confirmar na sessão de hoje, nós teremos um placar raríssimo e perigoso, um empate em 5-5. E você sabe o que acontece no Supremo Tribunal Federal quando há o empate? Não existe voto de Minerva do presidente para desempatar a favor da investigação. Em matérias como essa, o empate favorece quem está contestando a decisão monocrática. Ou seja, se o placar terminar em 5-5, a decisão de André Mendonça cai, a liminar perde a validade e a CPMI do INSS não será prorrogada. A comissão morre, o esquema é abafado, os milhões roubados dos aposentados ficam sem resposta e Davi Alcolumbre sai vitorioso, rindo da cara de milhões de brasileiros, com a garantia de que pode sentar em cima de qualquer requerimento, que a justiça não vai interferir. E existe ainda uma outra possibilidade bizarra que está sendo ventilada pelos corredores de Brasília. O ministro Edson Fachin, que é o atual presidente do STF, é o último a votar. Se ele perceber que o placar está definido, existe a chance real de ele se abster da votação, usando a desculpa institucional de que o presidente da corte não precisa se manifestar se o seu voto não for alterar o resultado final. Isso apenas sacramentaria a vitória da impunidade sem que o presidente do tribunal precisasse colocar a sua digital nesse enterro de uma investigação tão importante. Meus amigos e minhas amigas, pensem com muita clareza no absurdo institucional que nós estamos testemunhando nesta quinta-feira. O que está em jogo não é apenas a validade de uma comissão de inquérito. O que está no plenário do STF hoje é a própria essência da democracia e do equilíbrio dos poderes. A minoria no Congresso Nacional tem o direito sagrado de investigar os desmandos do poder público.
Se o presidente do Senado pode simplesmente ignorar as assinaturas, trancar o requerimento na gaveta, e quando o STF é acionado, a própria corte recua para fazer um favor político ao chefe do legislativo, então nós precisamos admitir que o sistema faliu. Nós precisamos admitir que existe um acordo de cavalheiros em Brasília para proteger quem rouba, quem frauda e quem usa a máquina pública para enriquecer à custa do sofrimento de idosos que ganham um salário mínimo por mês. Por que tanto desespero para não deixar essa CPMI do INSS continuar trabalhando? Se as acusações são falsas, se não tem nenhum figurão envolvido no roubo dos consignados, se os lobistas são inocentes, por que o presidente do Senado gasta tanto capital político para matar a comissão? Por que ele articula dia e noite com os ministros do STF para derrubar uma decisão que apenas manda cumprir o regulamento do próprio Senado? Quem tem a consciência limpa não teme investigação. Quem tenta, a todo custo, apagar a luz da sala é porque sabe que a sujeira está espalhada por todos os cantos. Nós estamos diante de horas decisivas. O prazo do relógio imposto por André Mendonça termina agora, às 18h20. O plenário do Supremo Tribunal Federal está reunido. Os telefones não param de tocar em Brasília. O Brasil inteiro precisa estar de olhos abertos para a tela da TV Justiça hoje. Nós precisamos ver quem vai colocar a cara e assinar embaixo da impunidade. Nós precisamos saber quais ministros vão honrar a toga e defender a lei, e quais vão se curvar à pressão política de Davi Alcolumbre para proteger sabe-se lá quem nas entranhas desse escândalo bilionário do INSS. A única força que o cidadão comum tem contra esse sistema é a pressão popular e a disseminação da verdade. Eles contam com o nosso silêncio. Eles contam com a nossa distração. Eles rezam para que a população não entenda essas manobras jurídicas e esses acordos de bastidores. É por isso que eu estou aqui, traduzindo essa linguagem difícil para mostrar a você como o seu futuro e o seu dinheiro estão sendo negociados em salas com ar-condicionado na capital federal. Eu preciso que você faça a sua parte agora, imediatamente. Pegue o link deste vídeo e jogue em todos os seus grupos de WhatsApp. Mande no grupo da família, do trabalho, da igreja e do bairro. O Brasil precisa saber da votação de hoje. Cada brasileiro que entende o que significa esse placar de 5-5 no STF é mais uma pessoa cobrando justiça. Cada visualização neste vídeo é um grito de indignação contra a blindagem política. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Diga o que você acha dessa postura do presidente do Senado. E não saia daqui sem deixar o seu curtir, para que a plataforma jogue essa denúncia para todo o país. O prazo está acabando. O STF está votando. A verdade precisa vencer. Um forte abraço e ficaremos vigilantes até o último minuto.